com os dias de hoje, onde a cultura está ditando os valores da fé, e não a fé julgando a cultura. Olha, se o teu cristianismo é admirado pelo mundo, então toma cuidado, porque não deve ser muito bom não, porque a Bíblia diz que a gente vai ser perseguido pelo mundo, porque nós somos a contracultura, e o cristianismo baseado na carnalidade é fake, não é cristianismo. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. E embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo também, esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses também, quanto a tudo o que não entende, difamam, e quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Estes tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Pai querido, nesta hora, quando lemos a Tua palavra,
queremos te pedir, vem com o teu Espírito Santo e aplica a tua palavra ao nosso coração. Ó Pai, que não apenas entendamos o que o Senhor está falando, mas que nós possamos entender, perceber e sentir o que o Senhor quer de nós à luz destas palavras. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Se eu pudesse colocar um título para esta epístola, eu faria o seguinte título: Cuidado, os ímpios estão dominando a igreja. Porque esse é o tema, não é, de Judas e também o tema de 2 Pedro, que a gente começou a estudar tempos atrás. Isso porque no final do século I, pessoas, pensamentos provindos da mentalidade grega, da cultura grega, invadiram tanto o judaísmo quanto o cristianismo com uma doutrina chamada gnosticismo. Em sua essência, eles criam que o conhecimento de uma espiritualidade profunda os levava a um tipo superior de cristianismo que se vivia em experiências místicas e que ocorria, e o que ocorria dentro do corpo ou com o corpo não tinha muito valor. Então eles incentivavam, por exemplo, o falar em êxtase, ou ter visões, ou ter algum tipo de experiência transcendental, mas que não tinha profundidade nas Escrituras. E assim a santidade, a transformação, para esse tipo de mentalidade não eram tão importantes. O mais importante era o conhecimento das coisas transcendentais. E as experiências místicas de poder é aquilo que importavam na vida. E a vida, vamos dizer assim, o carisma não tinha nada a ver com o caráter. Então eles viviam o carisma e não viviam o caráter. Essa era a ideia principal. Por isso Judas, e aí é preciso fazer um parênteses, que Judas é esse, né? É o irmão de Tiago, irmão de Jesus. Ele escreve esta epístola convidando a cada servo do Senhor Jesus a perceber o perigo que o evangelho corria e a lutar pela verdadeira fé. Porque isso estava no meio da igreja, estava acontecendo no meio do povo de Deus. E é interessante perceber que esse também era o tema da segunda carta de Pedro. Se você ler a segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo ele fala que crentes maduros precisavam aprender a lutar pela fé evangélica, e no capítulo 2 ele diz qual era a luta. E se você ler o capítulo 2 de 2 Pedro e o livro de Judas, é muito parecido, mas é muito parecido mesmo, porque o assunto era o mesmo, o problema era o mesmo. E a gente podia dizer que essas duas cartas são cartas irmãs. A estrutura dessa carta está dividida em duas partes. Na primeira parte, Judas diz quem são esses ímpios que estão no meio da igreja. Ele os caracteriza. Como é que a gente pode identificá-los? E na segunda parte, ele vai dizer como Deus trata a impiedade no meio da igreja. Então eu queria começar a olhar quem são os ímpios que estão no meio da igreja. Como é que Judas caracteriza isso? E ele diz claramente que são ímpios que se infiltraram no meio da igreja. Versículo 4 diz assim: pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Os que sorrateiramente se infiltraram na igreja são descritos como ímpios. O que quer dizer a palavra ímpio? Para a gente poder ter uma noção do que está sendo dito. Os ímpios na Bíblia são pessoas que perderam o temor e a reverência para com Deus. E por isso, perderam também a vergonha do pecado.
Porque é o temor do Senhor que faz a gente ter vergonha do pecado. A gente esconde o pecado. A gente esconde de Deus e esconde das pessoas, porque a gente sabe que está errado. Agora, quando eu perco a vergonha do pecado, é porque eu perdi o temor de Deus. E então, eu não devo nada a ninguém, eu estou nem aí com isso, né? Ele está dizendo, o ímpio é essa pessoa que perdeu o temor de Deus e a reverência ao Senhor, e então ele perde a vergonha do pecado. E vive uma ousadia contra os ditames da lei de Deus, da palavra de Deus, um descompromisso total com os valores de Deus na sua vida. Por isso, eles se sentem superiores na sua espiritualidade, porque eles entendem que não precisam viver a fé, mas eles simplesmente podem crer que existe um Deus, que existe uma força sobrenatural, que esse Deus é amor, é misericórdia, e então eu vivo do jeito que eu quero, e pronto, não é? E eles se sentem superiores ao resto do mundo, porque o resto do mundo é tacanho, esse resto do mundo é uma pessoa que não tem uma mente aberta, esse resto do mundo não tem respeito, esse resto do mundo não enxerga o mundo como eles enxergam, e assim eles julgam essas outras pessoas. E aí Judas continua a descrevê-los, dizendo que eles transformaram o ensino da graça em libertinagem. É interessante porque uma das coisas mais preciosas da Bíblia é o ensino sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É esse favor imerecido que Deus nos dá, que quando ainda pecadores, Ele nos chama à comunhão, e através do sangue de Jesus nos purifica dos pecados. Mas, quando a gente não entende o sentido da graça, que é um sentido restaurador da vida, a gente transforma a graça naquilo que os teólogos chamam de graça barata, de graça que não tem sentido, quando essa graça não pede de nós libertação, transformação de vida. Por isso, eles começam a transformar a graça, que é um presente de Deus, em pecado, em libertinagem, em cara de pau, falta de vergonha, né? E aí ele está dizendo, esqueceram tudo. E como é que eles fazem isso? Primeiro, pecando contra o seu próprio corpo. E aí, 2 Pedro 2,14 vai dizer assim: eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado, enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, olha só que palavra dura. Este evangelho distorcido pela cultura daquele tempo não via erro no pecado, no distanciamento de Deus, nem numa vida sexual antes do casamento ou fora do casamento. Afinal de contas, isso não era importante na mentalidade deles diante da graça. Mas na verdade eles estavam se esquecendo a essência da graça. E aí quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Romanos, que vai falar de graça, da graça de Deus de uma maneira tremenda, a gente vai ver o próprio apóstolo Paulo combatendo esse tipo de doutrina que fazia a graça ser graça barata, que não tinha necessidade de mudança de vida. E ele vai dizer lá em Romanos 6, 1 e 2, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ele está dizendo, olha, tem gente dizendo assim, olha, a graça cobre todo o pecado, então vive do jeito que você quiser, não tem problema, todo mundo vai ser salvo, não tem jeito, Deus é amor. Ele está dizendo, não, peraí, não é bem assim. Em Romanos 8, 13 e 14, Paulo vai dizer, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão.
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele está dizendo, olha, não dá para a gente viver uma espiritualidade genuína se essa espiritualidade não se refletir em mudança de vida. Não tem outro jeito. Eu estava lendo esse texto e estava pensando como é atual a mensagem de Judas. Porque ele estava falando de uma cultura do tempo dele, de um pensamento filosófico do tempo de Judas, que tinha a ver com o gnosticismo. Mas eu fico pensando como a cultura dos nossos dias tem invadido a igreja e tem afetado os valores mais simples da fé e transformado em impiedade o estilo de vida de muitos cristãos. Por exemplo, eu fico abismado com o número de adultérios no meio do povo de Deus, de casamentos desfeitos por traição, por relacionamento sexual fora do casamento. E, gente, não é pouco não. Eu não sei se, porque lá no gabinete pastoral a gente escuta tudo que é de bom e tudo que é de muito ruim, mas eu fico arrepiado. Como é comum no meio do povo de Deus alguns absurdos, como abusos de todas as formas. Como é comum no meio do povo de Deus namoros não cristãos, de gente que vive como se fosse casado, mas é só namorado. E gente, é de toda a idade, viu? Eu já peguei muito velhinho assim, viu? Mas só jovem não. E a gente flexibiliza tudo, tudo. Desvios de identidade sexual, então. Interessante é porque tem tanta discussão sobre esses assuntos. Eu quero dizer o seguinte, isso aí não é doença não, tá? Isso é pecado. E pecado precisa de perdão e libertação em Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Isso também não é ser mais inteligente, ou melhor, ou isso ou aquilo. Queridos, pecado é pecado. E vai ter os seus efeitos. Na vida, na família, no dia a dia, na nossa própria natureza. E o que estava acontecendo nos dias de Judas era muito parecido, talvez a filosofia fosse um pouco diferente, mas é muito parecido com os dias de hoje, onde a cultura está ditando os valores da fé, e não a fé julgando a cultura. Judas continua descrevendo a impiedade no seio da igreja. Ele diz assim, versículo 10: esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. E o verso 19: são estes os que promovem divisões e seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. É como se ele estivesse respondendo a seguinte pergunta: como é que isso ocorre no meio do povo de Deus? E a resposta é que temos sido corrompidos pelos nossos instintos naturais e não temos sido guiados pelo Espírito Santo. Interessante é porque eles se diziam tão espirituais, tão superiores, mas não eram guiados pelo Espírito, porque não há contradição nas coisas de Deus. Quem é guiado pelo Espírito tem que viver santidade de Deus. Se não está vivendo santidade de Deus, a espiritualidade é mentira. Como é que isso ocorre? Estão sendo guiados pela carne, não pelo Espírito.
E é interessante perceber que eles se achavam superiores aos outros cristãos, porque se viam como espirituais, como sábios, como mais livres, como mais capazes de serem um cristianismo admirado pelo mundo. Mas, na verdade, eles eram a essência de um cristão carnal. Olha, se o teu cristianismo é admirado pelo mundo, então toma cuidado, porque não deve ser muito bom, não. Porque a Bíblia diz que a gente vai ser perseguido pelo mundo. Porque é uma contradição de valores. Quem é que controla a cultura, gente? A Bíblia diz que é Satanás, o príncipe deste mundo, que controla, né, esses rumos que estão aí. Então, se a cultura te admira, tem alguma coisa errada. Porque nós somos a contracultura. Porque a gente apresenta um outro estilo de vida, a vida do Evangelho, a vida da palavra de Deus, dos valores do reino de Deus. E o cristianismo baseado na carnalidade é fake, não é cristianismo. O que Judas estava dizendo é que quando as nossas escolhas e nossas decisões, seja de qual área for da vida, não são norteadas pela palavra, pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus revelada nas Escrituras, significa que nós estamos sendo movidos pelos impulsos irracionais e animais que estão em nós. Queridos, tem muito impulso na minha vida e na tua vida. E se você for seguir todos os seus impulsos como se fossem a melhor coisa do mundo, você já tinha matado um monte de gente. Que tem aquela hora que sobe aquela raiva, não é? Não é verdade? Se pudesse, você pegava ali no pescoço de alguém. Ah, por que você não pega? Porque você vai para a cadeia. Não é? Por que você não pega? Porque ainda sobrou um pouquinho de senso. Mas se eu vou começar a ser dirigido só pelos meus impulsos, então, gente, esse mundo vai ser uma confusão, como já é. Dominado por coisas que não têm sentido. E não adianta dizer que isso é uma nova mentalidade, uma nova era, um novo tempo. Não, isso aí é desgraça. Olha a sociedade que a gente tem, gente. Por isso há, no trajeto de tantas pessoas, tanta confusão. Judas está dizendo, olha, não dá para viver com essa gente. Porque elas vão gerar divisões dentro da igreja e fora da igreja, porque por onde eles passam vai dar confusão. Se você não tem um senso moral, se você não tem um senso de certo e errado, se você não tem limites, então por onde você passa, você pisa em pessoas. E mesmo que você esteja dizendo que alguém tem que respeitar você está desrespeitando os outros, porque você vale mais que os outros. Viver nos impulsos é viver na carne, e viver na carne é deixar um rastro de dor e de sofrimento. É isso que a Bíblia está dizendo. E ele continua no versículo 16, no verso 18, ele diz assim, esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. Eles diziam, verso 18, eles diziam a vocês, nos últimos tempos, os apóstolos diziam, nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. Outra característica de quem vive dominado por suas paixões, é que eles se tornam zombadores de quem vive e busca a vontade de Deus. Eles são murmuradores da sua própria vida e da vida dos outros. E a questão é muito simples, porque
as paixões dentro da gente, elas são insaciáveis. Elas são insaciáveis. Quando você acha que vai preencher um determinado vazio da tua vida, o vazio aumenta. E você precisa de mais. Então, na tua experiência de sexualidade, você vai querer experimentar isso, mais aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo, e nunca para. Hoje já tem a definição do que se chama de pansexual. Tá? Então, assim, eu já não estou mais satisfeito com o relacionamento homem e mulher, não estou mais satisfeito com os relacionamentos LGBT, sei mais o quê. Aí então eu começo a ter relacionamento com animais, com árvore, com tudo. Por quê? Porque as paixões são insaciáveis. Você não consegue. A mesma coisa é a droga é insaciável, você começa com isso, com aquilo outro, e vai embora. Domingo passado a gente ouviu um testemunho aqui, meu Deus do céu, incrível. Sabe por quê? Porque quando a gente vive só dominado pela nossa carne, pelas nossas paixões, a gente vai descobrir que a gente não tem substância, que o vazio é crescente, e que a gente vai viver cada dia uma insustentável leveza da nossa falta de substância. É um buraco. E aí, eles começam a ter raiva de quem diz que tem substância. E se você disser que você está feliz, que você tem plena paz em Cristo Jesus, ele vai chamar você de fanático, de radical, que você não sabe viver a vida, e se tornam zombadores de você, criticam você, e se pudessem perseguir, perseguiriam. Por isso o verdadeiro cristianismo é visto por eles como uma ameaça que precisa ser combatida e às vezes perseguida até a morte. E é por isso que eles não querem símbolos religiosos nos lugares públicos, é por isso que não querem que se faça uma oração. Por quê? Porque odeiam. E são esses que falam de respeito. Mas quanto desrespeito existe para quem pensa de modo diferente deles? Quando a gente olha para esse perfil e diz assim, como é atual a Bíblia, né? Fala a verdade. Agora, Judas não estava falando para eles, ele estava falando para crentes. E eu fico pensando, por que Judas estava falando para crentes essas coisas? E aí ele vai usar uma palavra muito interessante, ele diz assim, sorrateiramente se infiltraram no meio de vocês. Olha, eu tenho ouvido algumas pregações no YouTube, que eu fico perguntando, onde está a essência da Bíblia nessas pregações? E são grandes pregadores, no sentido de serem grandes oradores. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você diz assim, espera aí, de onde veio esse negócio? Não tem essência. E quantos são os seguidores? E que não percebem que esse tipo de fé corrompida, que desvincula a vida da essência da religião, da fé, da comunhão com Deus, não é bíblica. O ensino da Bíblia, lá do Velho Testamento e do Novo, foi o mesmo, santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Uma fé que não busca santificação,
não é genuína. E sabe o que é pior? Ela fecha os nossos olhos e os nossos ouvidos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque a gente acha que está suprido. Mas o vazio continua dentro da alma da gente. O que Judas está dizendo é: toma cuidado com o teu coração é enganoso. Toma cuidado com a tua alma vazia. Toma cuidado com aquilo que você vive, porque aquilo que você vive reflete o que está dentro de você. É interessante quando Jesus fala, sobre isso. Ele diz que os escribas e os fariseus estavam preocupados com lavar o copo, lavar a mão, lavar isso, lavar aquilo. E Jesus diz: olha, não é isso que contamina o homem. Ele diz: mas como assim? O que contamina? É o que está dentro dele, que se reflete quando ele está falando e vivendo. O que as pessoas veem em você? O que as pessoas enxergam em você? Uma fé transcendente que afeta todos os aspectos da vida? Ou uma religiosidade cheia de paramentos, mas que não tem sentido no dia a dia da sua vida? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Do que você mais fala durante a semana? O que mais empolga você? O que mais mexe com o teu coração? O que Judas está dizendo: toma cuidado, porque de uma maneira sorrateira, a gente vive inserido dentro de uma cultura, e a gente vai sendo influenciado, ao invés de influenciar a cultura. E de repente a gente está aplaudindo o erro, e celebrando a vitória, que é derrota. E a gente perde a vergonha, e fica sem vergonha. É verdade, eu não estou brincando não. É interessante que tanto o apóstolo Pedro quanto o Judas, eles gritam. E se você ler a primeira carta de Pedro e ler a segunda carta, você vai ver que o tom de Pedro, o apóstolo, muda completamente. Na primeira carta ele está trabalhando as perseguições, as lutas, ele traz uma palavra de amor, de misericórdia. Mas na segunda carta, ele é muito duro, porque ele está enxergando o que está acontecendo. Esse jeito de pensar, ele vai do final do primeiro século, lá por volta do ano 80, 90, e perdura, corrompendo a igreja até o terceiro século. E a igreja no terceiro século já se torna corrompida. E vive um tipo de fé que é uma cultura misturada. E como os apóstolos estavam morrendo no final do primeiro século, eles anteviram a batalha espiritual que estava pela frente. Que a batalha não seria mais uma perseguição violenta, como foi no começo do Evangelho, mas seria uma infiltração sorrateira da cultura no meio da fé. E eu quero dizer para vocês que a gente está vivendo a mesma coisa hoje. A gente está vivendo um tempo em que muitas pessoas estão se convertendo. Mas que tipo de cristianismo nós estamos produzindo? Que tipo de vida está sendo gerado? Que tipo de modelo a gente está apresentando? Que tipo de família a gente está construindo? E a palavra de Deus diz: olha, qualquer coisa que estiver fora dos parâmetros da palavra de Deus, ela não vem do Espírito de Deus,
porque Deus não é um Deus de confusão. Ah, mas os tempos mudaram, não é bem assim. Você pode interpretar dessa ou daquela maneira. Você pode interpretar do jeito que você quiser, mas a palavra de Deus é simples. Ela está só dizendo o que é e o que não é. Você pode aceitar ou não aceitar, mas é simples. Leia a Bíblia. Os valores vão ser os mesmos no Velho e no Novo Testamento. Nessa manhã eu queria orar com você, porque esse é um perigo que está dentro da minha casa, está dentro da sua casa. Não é um perigo que está lá longe. É um perigo que talvez esteja na sua mente. Como é que você encara alguns aspectos da tua vida? Ah, não, isso não é tão importante. Tinha um colega meu num culto, numa igreja cristã na Alemanha, e ele ouviu o testemunho de um jovem no culto da igreja. E o testemunho era a respeito de uma grande bênção que eles tinham conseguido, porque tinham conseguido alugar agora uma nova propriedade para ele e a namorada morarem juntos. E todo mundo aplaudindo. E o pior é que eles não percebiam. A gente não chegou a isso aqui, mas está bem perto. Em vários aspectos. Onde a gente não entende os valores do reino de Deus. Por que é tão importante o casamento? Porque quando você quebra o vínculo da família, destrói a instituição do casamento, gera um vácuo dentro da sociedade, que qualquer coisa serve para dizer que é família. E vira uma bagunça. É isso. Então, na medida que se desconstroem os valores, surgem vácuos. E nesses vácuos, qualquer coisa preenche, porque é melhor do que nada. Mas esses não são os valores do reino de Deus na nossa vida. E tem tantas outras coisas. Nessa manhã eu queria orar com você, uma oração de confissão. Eu acho que a única maneira de a gente lutar contra isso é reconhecendo dentro de nós áreas em que nós somos flexíveis. Porque há coisas que não dá para ser flexível. Perguntaram para Martin Luther King, né, um repórter perguntou para ele: o senhor não se acha um radical? E ele respondeu de uma maneira muito inteligente. Ele diz assim: não importa se eu sou ou não sou radical, o importante é saber no que devemos ser radicais. Eu acho que quando a gente fala de temor do Senhor como princípio da sabedoria, não dá para não ser radical. Ou Jesus é o Senhor da nossa vida, ou não tem nada. E é interessante que Judas, ele começa a carta dele de uma maneira muito forte. Ele diz quem ele é: Judas, escravo do Senhor Jesus Cristo, servo do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra ali é escravo. E é interessante a gente saber por quê, por causa da história dele. Ele era um dos irmãos de Jesus que não cria que Jesus era o Messias, até a ressurreição. E quando ele vê, e quando ele enxerga Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele não se acha mais digno de se dizer irmão do Senhor. E dali em diante ele se diz escravo de Cristo, o Messias.
Que mudança tremenda. É uma mudança. Hoje eu vim aqui desafiar você em nome de Jesus a ser como Judas, escravo do Senhor Jesus, servo do Senhor Jesus, comprometido com o Senhor Jesus, com a palavra de Deus, com os valores do reino, e buscar dele a vida no Espírito. E a vida no Espírito é dirigida pelo Senhor, pela palavra de Deus, mas ela tem que afetar o casamento, os negócios, a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa maneira de conviver com as coisas dessa realidade. Não tem como separar a vida espiritual da vida material. Nós somos um ser integral. Ou Jesus é o Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. E nessa manhã eu queria orar com você por isso. Talvez você tenha percebido que sorrateiramente, devagarinho, Jesus deixou de ser o Senhor de várias áreas da tua vida. Sorrateiramente a cultura se tornou senhora da tua mente. Sorrateiramente as coisas foram mudando no teu coração. E hoje o Espírito Santo de Deus diz assim: peraí, acorda, presta atenção, sou eu, o Senhor, que está falando contigo. E é tempo de confissão, de arrependimento, de entrega, e de dizer: Senhor, estas áreas da minha vida foram corrompidas, e eu preciso que o Senhor me restaure. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando nessa manhã, eu queria convidar você a deixar o seu lugar, vir aqui para frente para a gente orar juntos. Você vai dizer: pastor, complicado. Sabe? Mas se a gente não tomar decisões firmes, profundas, não vai mudar nada. Então, se o Senhor está falando com você, vai saindo do teu lugar agora, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Áreas da tua vida que o Espírito Santo de Deus tem que entrar, coisas que você já viveu e deixou de viver, coisas que você foi aceitando que fossem tomando lugar, e você sabe, lá dentro da alma o Espírito já falou: não é por aí não, não é por aí não. E esse é tempo da gente confessar, da gente orar, da gente entregar ao senhorio de Jesus. Vai ser complicado, porque você não vai ser elogiado não. Vai dizer: você é maluco, você é mesmo, maluco por Jesus, louvado seja Deus, mas vale mais o elogio de Deus na nossa vida do que o aplauso da multidão. Porque a multidão está com você hoje, mas amanhã vira as costas para você. Mas o Senhor vai estar com você para todo sempre. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a promessa do Senhor. Anda com Ele. E sabe o que é interessante? É que quando a gente passa por essa prova e a gente é certificado na graça, o Senhor abre as janelas dos céus e confirma a bênção sobre a nossa vida. Então agora faz a tua entrega. Não sei o que o Espírito Santo falou, mas fala com você, com Deus. Faz a tua entrega, conversa com Ele, abre o teu coração, revela a tua alma para o Senhor. Naquilo que precisa, pede perdão. E se o inimigo te acusar, fala: o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, me purifica de todo pecado. E toma posse. Mas agora faz pactos com Deus. Vou seguir o teu jeito. Me ajuda. Me dá a unção do teu Espírito. Senhor, eu estou aqui com os teus filhinhos amados, preciosos. O Senhor os trouxe aqui nessa manhã para falar com eles. E eu quero te pedir em nome de Jesus: abre as janelas dos céus e derrama do teu Espírito. Espírito que testifica o nosso espírito. Espírito poderoso que nos liberta. Espírito que nos ajuda a compreender as Escrituras e nos faz lembrar de tudo quanto o Senhor tem dito. E nesta hora, Pai, dá
coragem para esses teus filhos, porque algumas das decisões que eles vão ter que tomar envolvem relacionamentos, e não vai ser fácil. Envolvem, Senhor, conhecer quem é o mais amado, Jesus ou qualquer outra coisa ou pessoa. Isso, Senhor, é tão pesado, mas eu quero te pedir, Senhor, revela a tua glória, a tua presença, a tua unção, e dá graça na vida desses teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus pela tua vida, viu, querido? Tá? Volta lá para o teu lugar e vai na graça do Senhor, no propósito que Deus te deu, tá bom?